Olá, como você está? Espero que o seu dia hoje seja revestido de paz, daquela tranquilidade que só aqueles que vivem com o Senhor pode ter na vida. Que essa paz alcance a sua casa, alcance o seu coração e alcance os seus relacionamentos. Na nossa última devocional eu falei que viver só não é bom. O próprio Deus tomou a iniciativa de cuidar para que nós não estivéssemos que viver sozinhos. Ele nos fez, Ele nos criou com todas as possibilidades de convivência. Então não é bom estarmos só, nós já falamos sobre isso. Mas a nossa grande dificuldade nem sempre é estar só. Às vezes a dificuldade que temos consiste na convivência. Quantos relacionamentos difíceis, conturbados, que têm estragado a vida de muitas pessoas. E esses relacionamentos muitas vezes diz respeito a pessoas próximas de nós. Cônjuge, filhos, parentela mais próxima. Enfim, são nos relacionamentos que nós encontramos a maior dificuldade da vida. Para mim, um relacionamento quebrado é motivo de perder o sono. É motivo para você também? O que é que tira o seu sono? Para muitas pessoas é uma enfermidade. Enfermidade sua ou de uma outra pessoa da família. Para alguns é uma crise financeira. Quando se tem essa crise, não dorme à noite. Para outros são os relacionamentos. E nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre o nosso descontentamento e sem fazer as pazes com aqueles a quem nós ofendemos. A palavra de Deus nos instrui, a palavra de Deus nos ensina e ela diz que nós devemos procurar viver em paz com todos. Essa é uma arte a ser aprendida. Nós perdemos a arte da convivência no Éden. E agora nós precisamos nos esforçar para conviver bem com as pessoas. Você convive bem em casa. Você convive bem no seu ambiente de trabalho. Você convive bem com a nova geração, com seus filhos, com seus netos. Ou você sempre está insatisfeito, infeliz, confrontando e batendo de frente com alguém. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre essa questão da arte da convivência e quem vai nos ensinar é a palavra do Senhor. Os relacionamentos humanos são complexos e são mesmo. Por quê? Porque neles existem interferências complexas e difíceis. Nós vamos imaginar aqui a nossa própria natureza pecaminosa. É o ponto de partida para os confrontos e as dificuldades em qualquer relacionamento da vida. Nós temos uma natureza difícil. E somado a essa natureza que já é difícil, nós temos a dificuldade de assumir a culpa. Lembra lá no Éden? Quando Deus procura Adão e Eva naquela viração da tarde, a palavra de Deus fala disso de uma forma linda e ao mesmo tempo triste. Adão e Eva estavam escondidos de Deus. Eles estavam escondidos atrás de um arbusto, uma coisinha qualquer ali, como se Deus não pudesse encontrá-los ou vê-los. E Deus pergunta para eles onde vocês estão. O Adão, onde você está. E Adão, então, ele responde ao Senhor, ele sai ali de trás daquele arbusto, né? E ele disse para o Senhor, quando Deus faz a ele a pergunta, o que é que vocês fizeram? Era para Adão dizer imediatamente, Senhor, eu pequei. Eu fiz o que eu não deveria ter feito. Eu desobedeci a palavra expressa do Senhor. Mas não foi isso que Adão fez. Ele diz, essa mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e me fez comer também. Veja só, Adão não assumiu a culpa.
E daí para frente, nenhum de nós queremos assumir a culpa. Portanto, faz parte da arte da convivência assumir a culpa. Você errou, assuma. Fala, né? De fato eu errei, eu quero muito que você me perdoe, né? Onde eu errei. Errar é próprio do ser humano, é próprio da minha vida e da sua vida. Agora, admitir isso faz parte de uma aprendizagem da arte da boa convivência. Muitas vezes nos falta a verdade nos relacionamentos. Os relacionamentos humanos, eles precisam ser permeados da verdade. Ainda que a verdade venha doer, ela precisa ser dita. Mas como que ela deve ser dita? A palavra de Deus diz que a verdade precisa ser dita em amor, com cuidado zeloso, com uma gentileza que só o povo de Deus pode fazer, né? E além de tudo isso, nós temos um coração enganoso. O nosso coração nos engana. Portanto, conviver não é uma arte tão simples e fácil assim. Nós precisamos aprender. E também nós temos interferência das circunstâncias que nós estamos vivendo. Uma interferência hoje muito forte é a interferência da diferença de gerações. Tudo acontece muito rapidamente. E nós temos dificuldades, muitas vezes, de conviver com a nova geração. Por quê? Porque eles têm aprendizagens que nós não temos. Eles têm ensinamentos que nós não aceitamos. E nós precisamos, então, estreitar esses laços e achar um jeito de conviver de forma harmoniosa. Abraão conviveu com seu filho Isaque, o conduziu até o monte para adoração, nós conhecemos essa história. Abraão era um homem extremamente idoso, Isaque um jovem, porque era filho de um pai velho já, de um pai idoso, e ainda assim ele conseguiu estreitar laços de convivência com Isaque de uma forma harmoniosa, a ponto de conduzir aquele moço ao mesmo lugar de adoração para o qual ele estava indo. Então nós precisamos achar um jeito de conviver com essa nova geração. As avós conviver com os netos, tias com sobrinhos, nós precisamos dessa nova geração. Nós precisamos deles para diversos fatores na vida, mas eles também precisam de nós. E vamos achar um jeito de conviver bem. Nós temos as diferenças causadas pelo sexo. Sexo masculino, sexo feminino. Você tem dificuldade de conviver com isso na sua casa, porque a forma como você enxerga as coisas e a vida é diferente da forma como seu marido ou seu filho enxerga. Nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças, porque elas são complementares para a vida. Nós temos as diferenças culturais. O mundo globalizado, o mundo hoje em movimento, traz até nós culturas diferentes. Nós vamos até culturas diferentes. E é uma arte aprender a conviver com costumes, com língua, com hábitos diferentes dos nossos. Além de tudo, tem a questão educacional. Cada família educa os seus filhos, a sua prole, de uma forma diferente. E conviver com essas diferenças, que muitas vezes são ideológicas, as ideologias entram na nossa vida e elas são muito difíceis de serem minimizadas. Tem as diferenças religiosas. Muitas vezes nós deixamos de conviver com alguém de forma saudável porque ele tem uma religião diferente da nossa. Nós precisamos aprender a conviver com quem pensa diferente de nós. Nós estamos aqui nesse mundo para viver em paz e a palavra de Deus nos conclama a fazer isso. Como é que nós podemos conviver bem? A palavra de Deus nos ensina que a arte da convivência ela é aprendida em Cristo e com Cristo. Por isso, eu quero ler aqui na palavra de Deus, a fim de que nós possamos aprender com ela. Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso é fácil? Não. Mas nós precisamos olhar para Cristo todos os dias. E aí a palavra de Deus nos conclama 3 coisas importantes aqui em relação
ao outro e a arte da convivência. A primeira delas é que nós precisamos aprender a ser benignos, a olhar para as pessoas e entender que elas precisam de uma atitude bondosa da nossa parte. Nós precisamos aprender a ser compassivos. Essa palavra tem origem compaixão. E essa compaixão é muitas vezes empática. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. O que é que a outra pessoa está sofrendo? O que é que ela está passando? Isso é tão difícil. Colocar-se no lugar dos outros, principalmente quando você está numa situação confortável e o outro numa situação de miséria, é muito difícil, é muito conturbador, né? Mas a palavra de Deus aqui nos conclama: perdoe uns aos outros. Essa é uma atitude e é uma via de mão dupla. Eu perdoo de cá, o outro perdoa de lá, e nós estamos trabalhando então a arte da convivência, porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos agir assim como Cristo agiu, como Deus fez em Cristo pelas nossas vidas. Conviver é uma arte difícil, mas é uma arte necessária. É preciso aprender. Vamos começar hoje, vamos fazer um exercício de boa convivência, vamos procurar alguém que nós estamos com um relacionamento quebrado, quem sabe há 1 ano, há 2 ou uma vida toda, e vamos trabalhar essa questão para que o nome de Deus seja honrado e glorificado entre nós. Que Deus te abençoe na arte da convivência com o Deus eterno. Que Deus te abençoe na arte da convivência com você mesmo, quebrando o seu coração que necessariamente é enganoso. Quebrante esse coração. Que Deus te abençoe na arte da convivência com as outras pessoas a quem Deus colocou na sua vida. Que Ele mesmo te abençoe hoje. Um grande e forte abraço para você.